noite, bem-vindos! Está no ar mais um Tantricast. E hoje eu estou muito feliz. Evandro. Porque Brincam com isso, viu? Nossa. Evandro Palma está aqui como nosso convidado. Não, gente, estou muito feliz. Bem-vindo, Obrigado. querido. Gratidão por ter aceito o convite. É uma honra, de verdade, te receber aqui, porque, para quem não é do meio, né, se não sabe, Evandro Palma é conhecidíssimo como a Noite de Paris, no meio tântrico. Mas né, gente? Às vezes a gente não se encontra, né? Mas, como eu falei aqui nos bastidores, já ouço o nome Evandro Palma há muitos anos. Quando eu cheguei no Tantra, já se falava, não, o espaço do Evandro. Então, assim, vamos falar um pouquinho, deixa eu falar aqui, ler um resumo do currículo dele, tem que ser um resumo, né, que é muita coisa. Então, Evandro Palma é fundador do espaço que leva o seu nome, lá na Vila Madalena, né, onde eu estou alugando sala e atendendo, inclusive, pode entrar em contato. Está chegando aí aos 15 anos dedicados à abordagem da sexualidade através do Tantra como forma terapêutica complementar. Formado em psicologia, pós-graduando em terapia sexual, é terapeuta corporal certificado pelo Centro Metamorfose. Através da sua abordagem sutil e assertiva, coordena um dos espaços de Tantra mais respeitados e de lisura incontestável na Grande São Paulo, o que é verdade. Atuante há 15 anos, o atendimento clínico lhe conferiu a experiência de ajudar mais de 5.000 mulheres. Hoje busca propagar os conhecimentos que adquiriu ao longo da sua jornada para que outras pessoas também tenham a oportunidade de se descobrir. Para a nossa alegria, né, ele está aqui com a gente hoje e nós vamos tirar e sugar o máximo possível dele. Então, Brabo. assim, Evandro, primeiro eu queria saber um pouquinho, antes da gente entrar no tema, nós propomos falar sobre relacionamentos, porque é um dos temas que o Evandro domina bastante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou ao Tantra, afinal de contas, e se tornou esse nome que é aqui em São Paulo? Aí a gente poderia evocar uma música, né? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse o acaso total. Mas, na verdade, o acaso nunca é o acaso, né? O acaso, ele começa com as primeiras impressões que a gente tem da gente mesmo, né? Então, por exemplo, eu cursei a psicologia e a sexualidade sempre foi algo que me pairou. Naquela época, você não tinha um estudo organizado para a sexualidade. Você tinha que caçar as coisas, né? E isso se processava dessa forma. Existia também uma inquietação com relação ao próprio corpo, né? De entender assim, às vezes eu parava e pensava assim, gente, mas será que o sexo é só isso? Tem que ter alguma coisa a mais, né? Tem que ter alguma história. E aí, ok, eu me enveredei por várias áreas, né? Então, eu fiz teatro, né? Então, eu fui ator por bastante tempo e tudo aquilo que eu faço e que eu fiz até agora na minha vida, eu fiz fazendo. Né? Então, puxa vida, na época da faculdade eu fiz um curso de teatro e aí eu dava aula de técnica vocal, então eu era cantor, compositor. E aí, por conta dessa história e do teatro, eu precisava de um lugar para ensaiar. Né? Uma técnica de teatro que tem muito a ver com os processos terapêuticos chamadas playback theater. E aí alguém conhecia alguém que eu entrei num lugar que era chamado Centro Metamorfose, na Vila Madalena, na Rua Paracoê 93, eu acho. Na Rua Paracoê 93. Então lá foi onde o Unishock, né, do Centro Metamorfose, se instalou e montou o espaço dele vindo lá de Vitória do Espírito Santo. E aí, ok, eu comecei a ensaiar o meu teatro naquele salão, as pessoas participavam e quando eu chegava no espaço eu tinha uma coisa muito interessante e que eu troquei um pouco com vocês e um pouco aqui com a Guita também, que foi um bom abraço. E aquilo me despertou. Eu falei, gente, esse treco aqui é muito bom, né? Que abraço bom, que coisa boa. Presente, né? Isso, presente. Um presente. E aí um belo dia eu perguntei para o Unishock, falei, Unishock, o que vocês fazem aqui? Ele falou que aquele jeito dele, todo mundo conhece o Unishock. Você quer saber? Mistérios. Vem aqui no sábado de manhã, horário às tal. 9 horas. E eu fui. E era um curso de massagem tântrica, né?
como eu sou bem antigo, massagem tântrica, naquela época, era a técnica que nomeamos posteriormente como sendo sensitive. Ah, tá. Entendeu? Era Sim. só essa técnica. E aí o que aconteceu? Eu apliquei e recebi. E eu percebi a mudança de estado que eu tive. Somente de ter tido aquelas práticas. E aí eu lembrei das minhas aulas de fisiologia da época da faculdade, que me inquietavam muito quando se falavam de neurotransmissores. E eu falei, cara, isso é uma coisa sensacional, porque como que eu posso? Eu estava aqui, eu estava num determinado estado psíquico, e de repente eu fiquei eufórico, né? Eu fiquei aberto, eu fiquei mais expressivo, a timidez, né? Ela desapareceu e eu estava super comunicativo. Eu falei, gente, isto aqui é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E aí eu fui lá, subi na sala do Nishoque, falei, Nishoque, eu quero fazer isso aqui. Ele falou, é mesmo? Olha, você vai precisar... Como é que a gente faz para se formar? Uns 3 anos, por aí. Que era uma coisa diferente daquilo que se tem hoje. Sim, sim. Né? Então, a gente tinha que passar por muitas experiências. Então, a gente tinha que fazer, na época, 7 caminhos do amor. Né? 7 do sexo, não, 7 raízes e asas, para fazer depois uma vivência chamada do sexo à supraconsciência. Então, gente, era muito trabalho, muito trabalho físico, você mesmo, né? Então, foi esse o meu ingresso. E, de uma certa forma, eu acabei conseguindo resolver uma inquietação que eu tinha com relação à própria psicologia. Né? A minha inquietação com a psicologia era assim, na época que eu estava, né, estudando, eu falei, bom, e agora? Né, para onde eu vou seguir? Né, eu tinha uma coisa na faculdade que as pessoas gostavam de mim na faculdade, né? E aí eu falei, bom, ok, vou fazer psicanálise, né? Vou virar um psicanalista famoso e tal. Vou ganhar muito dinheiro, né? E tinha uma coisa com relação aos prazos dos processos terapêuticos. Veja, e eu estou falando aqui, eu não estou falando contra os processos terapêuticos longos. Eu acho que todo mundo deve estar em estado de terapia sempre, né? Sempre. No entanto, tem coisas que talvez elas possam ter um efeito mais imediato sobre as pessoas. Então, era essa a minha grande preocupação. Né? Aquilo que me motivava. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, cara, é isso aqui, porque eu encontrei a via onde eu consigo ser mais efetivos, né, sobre a vida das pessoas, né, com uma técnica e com as leituras que adiantam muitos processos. Um resultado mais palpável, né? Isso. Eu tive essa mesma sensação quando eu conheci o Tantra. Que legal. Né? Não Muito é? prático, muito objetivo. Isso. Muito bom. Sim, pode continuar, porque tá uma delícia te ouvir, tô Então, adorando. e aí, frente a isso, né, então eu comecei a realizar esse trabalho, né, e concomitantemente com o teatro que eu fazia nas empresas, tal, mas aí chegou um momento que a coisa foi assumindo uma proporção, foi sumindo. Naquela época a gente só tinha aquele espaço, né? Então era Nishoque e Saananda, né? E uma do lado da outra, né? Porque nós estamos ali tudo próximo da região do metrô Vila Madalena. Então, eram os dois. E aí, a gente foi expandindo. Eu brinco que, naquela época, a gente devia ser, não é uma verdade, né? Mas é uma figura. Né? Eu falo assim, a gente devia ser umas 7 pessoas. Né? Então, tinha o Nishoque, né? Eu não vou lembrar nomes, né? Putz, o Pachupati, que deve estar em Brasília, né? Algumas pessoas, inclusive, já faleceram, né? Tinha a Manisha, que faleceu do coração, tal. Então, éramos poucas pessoas que estávamos... Você está falando de quantos anos atrás? Eu estou falando de 15 anos atrás. 15 anos. É o começo de tudo, 15 anos. Aí, aquilo que a gente aplicava enquanto técnica era somente a sensitive. Que era só, gente, para quem não sabe, é só um toquezinho sutil. Aquele assim, mais leve, é o toque do Isso, é assim. Isso, a gente coloca assim, coloca a mão. Você quer aprender a técnica? Então, a técnica é a seguinte. O ângulo de ação da mão é 90 graus, gente. Ok. Esse é o melhor ângulo. Não é assim. Ok? 90 graus. Tem que lidar com a mão com 90 graus. Isso a gente tem mais efeito. Então, e aí...
Ok, a gente aplicava, né, esse trabalho e era incrível. E eu falo que naquela época todos nós éramos muito felizes. Porque a gente só trocava sem Steve. Entendeu? Então, o que a gente tinha? A gente tinha acolhimento. Né? A gente se sentia protegido, você se sentia aceito, né? Você tinha a sua legitimação enquanto pessoa. Quando você tem o seu corpo acolhido dessa forma e você não precisa estar com os seus mecanismos de defesa a toda prova. Você não precisa se proteger. Você podia se mostrar vulnerável e ser acolhido, que isso é o Tantra, né? Essa é a raiz do Tantra. Exatamente, perfeito. Isso. Então, a gente era dessa forma, todo mundo feliz naquele espaço, todo mundo colaborativo, tal. Aí teve uma vez, isso, claro, as coisas elas são concomitantes, né? Então, provavelmente já devia ter na ideia do Nishok começar a trabalhar com genitais, provavelmente. Mas numa das vivências, né, do Raízes e Asas, aí a gente estava no salão, a gente tinha feito as práticas, e aí eu fui lá para o Nishok, aí no salão ainda falei, Nishok, cara, isso aqui é sensacional. Eu sei que as pessoas que elas são que praticam o Tantra como um processo de desenvolvimento, elas se dedicam, né? Elas estão lá. Então, de uma certa forma, a gente precisa de periodicidade, né? Você precisa de variação dos estímulos, você precisa de muitas coisas. Agora, aquela pessoa que te procura, que tem um problema, vai fazer isso? Muito difícil. Né? Muito difícil. Aí eu falei, nossa, mas a gente pode oferecer isso para as pessoas enquanto serviço. Não, obviamente, tudo aquilo que se faz num workshop como esse, porque muitos daquilo que se faz tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal, com o cunho pessoal. É da sua intimidade. Não é para você aplicar em absolutamente ninguém extrusão clitoriana. PQP, ok? Ai, obrigada. Atenção. Entende? Não é. Não é. E nem fazer tratak a torto direito com ninguém. Ok? Não dá. Porque aí a gente lida com sedução. É outra história. De fato. Sim, entende? Sim. Né? Então, quando a gente... E aí o Nishok falou, depois, né, no tempo, ele falou, não, vamos começar a mexer com genitais. Maravilha. Estava naquele dia, no espaço, um sannyazin chamado Prashanto, que era da Escola de Mistérios do Rio de Janeiro. Prashanto via assim, velhinho, Prashanto, não devia ter que, sei lá, 70 e tanto, 80 anos, não sei quantos anos o Prashanto tinha. 105 anos. Pois Nossa, o Prashanto era uma santidade, assim, né? Você ficava perto dele assim, se arrepiava, é um negócio incrível. E aí o Prashanto falou assim, vocês vão mexer com isso? Olha, cuidado com a peste social. Olha, ele já deu o papo naquela época. Cantou a bola, mas Cantou a bola. Vocês vão mexer com genitais, cuidado com a peste social, né? Aí a fofocaiada rolou a torto direito para cima e para baixo, porque a gente estava lidando diretamente com essa energia. E era uma coisa assim, todos nós tínhamos que passar por um processo de desconstrução. Como assim? Quem sou eu para trabalhar sobre o corpo de uma pessoa e estimular os genitais? Quem é a pessoa que lida com prazer e com genitais na nossa cultura? Né? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Exatamente. Né? Os profissionais do sexo. Né? É isso. Então, a gente tinha que fazer uma distinção. É um barato, né? Hoje está a Deva Dipta, né? Que é uma terapeuta do Rio de Janeiro e que é dessa mesma época. A Dipta, vou dedar ela aqui. Diptonita, você vai ver esse podcast. A Dipta falou, onde já se viu? Eu não vou fazer isso, não. Como assim? Eu vou ficar tocando em pênis de homem, em vagina? Pelo amor de Deus, não vou fazer de jeito nenhum. Mas ok, isto era a primeira impressão que a gente tinha, porque a gente precisava se desconstruir, entender qual era a nossa função. Né? E estabelecer e criar os métodos, as formas de ter esse distanciamento do corpo que a gente precisa ter e a concentração necessária para a gente trazer o resultado que a gente precisa. E aí foi esse processo. E aí a gente passou a trabalhar com os genitais também. Eu atendia muito,
Muito, muito, muito, muito. As pessoas não acreditavam. Aí, nesse processo de expansão, ok, a gente precisa ter um espaço na região sul, né? E, naquela época, claro, isso combina com a minha vida pessoal também, né? Porque depois que eu voltei daquele curso, né? O primeiro curso de Sensitive, e aí eu cheguei em casa no domingo, né? Eu recebi um pedido de time. Ei. Né? Meu Deus. Aí, chegou lá todo feliz, aí a saltitante. quarta-feira eu tive que sair de casa, né? Em 15 dias eu estava na frente de um juiz assinando uma separação. Gente. Meu Deus. Né? Ok, a vida é assim. É. Né? Então, são as coisas que acontecem, elas, independentemente da forma, elas possuem as suas razões para acontecer. Não existe culpados em absolutamente nada. Existe o fluxo que as pessoas têm. Né? E ok. E aí, obviamente, que isso me fez me emburacar mais porque eu estava literalmente com a mão na frente e outra atrás. Porque eu perdi absolutamente tudo. O Tantra, ele sempre vem pra gente no momento de ruptura, né? É incrível. Todas nós, assim. Nossa, é demais. É mesmo. foi incrível. Então, eu, de fato, me emburaquei nisso, porque eu fazia o teatro. E aí, o Nishoque, que eu preciso fazer esse agradecimento público. Fica à vontade, querido. E passa um filme, né? Passa um filme. Passa um filme. Porque aí, nesse momento, eu tive que reorganizar toda a minha vida, né? Porque eu tinha o teatro que eu fazia nas empresas. O meu escritório era na minha sala de estar. Eu tinha 4, 5 computadores, né? E as pessoas iam lá trabalhar para poder fazer as vendas. E de repente não tinha nada. Eu catei um computador e aí vim morar. Gente, eu vim morar na casa da minha irmã, cara. Que é pra cá, ó. Vocês falam que aqui é longe? Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Porque indo aqui, pega a Avenida Interlagos, depois entra na Avenida Nossa Senhora de Sabará, Estrada do Alvarenga, era ali. Já é lá no Ceará, praticamente. Basicamente. Eu voltei às origens. Porque eu morava naquele bairro quando criança, né? Chamado Pedreira. E aí eu voltei lá e aí ficava, e eu ia toda vez, saía de lá, ia lá para Vila Madalena. Lá para Vila Madalena. Aí chegou o Nishoque e falou: Evandro, o que você vai fazendo isso? Tu fica aqui. Fica aqui. E aí eu passei a ficar lá. Ouvi dizer que você hoje é essa pessoa que acolhe quem bastante precisa. Gente. Eu ouvi dizer, passaria a ver. Acho que a gente tem que retribuir. Né? Então, assim, eu não me furto a cuidar de ninguém, né? De ninguém. Então, se a pessoa tem uma questão e ela precisa, eu vou arrumar um horário. Eu tenho já na minha agenda, né, horários sociais. Né? Então, ok. Nossa, isso é demais. Posso só isso falar é necessário. Que a gente estava conversando no outro episódio sobre justamente a gente validar os desafios que a gente passou. E que isso é de uma beleza. Porque os profissionais da nossa área têm muito a mania de ficar glamorizando uma coisa intocável, né? Como se eles nunca tivessem passado por nada na vida. E justamente as pessoas que trabalham nessa área, elas deveriam ter uma sensibilidade a mais, porque elas já têm uma história de vida meio diferente, né, Evandro? Tem. Não são pessoas que tiveram a vida perfeita, que não tiveram desafios, muito pelo contrário, porque os casos que a gente pega, por que às vezes a gente consegue apontar alguns caminhos e conseguir se conectar para além da técnica só? Claro. Porque a gente tem vivências. Cada um com a sua, obviamente, dependendo também do seu grau de maturidade. Claro que a maturidade que você tem hoje é diferente da que você tinha com 20 anos. Mas por tudo que a gente passa, isso também é de um valor absurdo dentro de uma terapia. Né? Que vai muito além dos retiros, muito além da técnica, mas que deixa a gente nessa posição de retribuição mesmo para a vida daquilo que a gente recebeu, claro, da sorte que a gente teve, né, das sincronicidades. E você foi me falando isso, se emocionando, eu lembrei exatamente disso, que a nossa força está justamente nessa sensibilidade. E isso tem tudo a ver com Tantra também. Todo mundo vai chorar agora, gente.
eu sei que a gente Porque tem que estar vulnerável, né? então, mas poxa vida, minha maquiagem. Mas que delícia. É uma delícia, gente. Mas assim, a gente estava falando também no outro episódio sobre questão de ego de terapeuta. Isso, legal. É outro tema, né, Evandro? Ótimo, nossa. que é sensacional. Eu tenho uma... A gente chama de interagente, eu, às vezes chamo paciente e tal, né, que passou comigo no final, no segundo semestre do ano passado, né, ela ficou um tempo, né, em processo terapêutico comigo, e aí depois, né, teve que parar e coisa e tal. E aí ela voltou agora, né, voltou agora. E quando ela voltou, ela falou assim, olha, porque é longe, né? Ela mora também para esses lados aqui, né? E lá, Vila Madalena é longe para ela. E aí ela foi fazer uma massagem ayurvédica e tal. E aí essa terapeuta, né, indicou um terapeuta tântrico para ela. E aí ela foi. Mas eu falei, Evandro, eu achei muito estranho. Porque aquele moço, ele só falava dele. Ela é psicóloga. Entendeu? Uhum. Aquele moço, ele só falava dele. Só falava dele o tempo inteiro. Ele falou que ele ia estimular 52 pontos no meu corpo. E que não sei o quê, e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E aí eu deitei e eu fiquei tensa. E eu fiquei numa tensão. E aí ele falou que ele não conseguiu ter o resultado que ele queria ter, que era fazer com que ela tivesse squirting. Olha que Nossa, louco. gente. Isso também é... Certo? Olha que bizarro. Isso entra até, às vezes, no nível, né, de abuso, né? Porque isso é pro prazer dele. Céu, meu Deus, isso, né, queria que... Então ele ficou futucando aquela vulva, aquela vagina, para poder ter... Ele falou, e ainda falou, não, você não conseguiu. Você que não conseguiu. Isso, porque você tá tensa. Meu, eu não acreditei. Quando ela falou isso, a minha vontade na hora era gravar um stories e tal. E nunca passam com esse cara. Não vou fazer isso. Mas à vontade. Mas aí está a questão do ego terapêutico. Né? A gente lida com uma coisa que traz um poder muito grande. Né? Que traz um poder muito grande. Então, porque você tem a disponibilidade de levar uma pessoa a um grande estado de vulnerabilidade. Então, isso te atribui um poder muito grande. Então, é uma coisa que eu sempre lutei contra isso. Eu sempre lutei contra isto, que é essa emergência desse ego incrível e gigantesco. Tudo bem que a gente, com os trabalhos que a gente realiza, a gente fica bem. A gente passa a se amar. Né? A gente passa a se posicionar frente às coisas. Mas você passa a se posicionar frente às coisas, mas você tem o outro na sua frente. Porque aí a gente começa a falar de relacionamento. Aí tem o outro na sua frente. Entende? E o outro na sua frente, qualquer relação, ela não é uma relação pré-estabelecida. Ela é uma relação que ela precisa se moldar em função das características pessoais de cada um. É uma criação a todo momento. É uma criação a todo momento. Então, no caso desse moço, né, desse terapeuta, então ele tá numa viagem egóica gigantesca, entendeu? Uma viagem egóica gigantesca. E aí, ou seja, ele foi com essa, né, ela passou com ele e ainda bem que ela voltou a passar comigo. Agora imagina outra pessoa que não passa. Nunca mais volta. Que não sabe, que acha que é aquilo mesmo. Isso. Quantos casos a gente... Entra para se sentir um pouco mais tranquila, para se sentir bem, você sai acabada, arrasada. Eu não tenho capacidade de um esforço. Quantos casos a gente já não atendeu também de mulheres que passaram e que não iam voltar para o Tantra, voltaram com indicação de psicólogo, de... Sim. Psicoterapeuta, porque tiveram uma experiência abusiva. Então, isso acontece numa frequência muito maior do que até a gente que é terapeuta imagina, assim. Sim, exatamente. É bem complicado. E quantos relacionamentos a gente escuta, né, Evandro, da mulher relatando que ela ficou traumatizada por causa de um comentário, né, que o namorado dela foi lá e fez dela num momento de vulnerabilidade. Também. Isso mesmo. Então, gente, isso é de uma crueldade, de uma falta de noção, né? Bom senso é uma palavra que não existe, porque cada um tem o seu, né? Mas, assim,
Imagina, você está vulnerável pagando por uma sessão, o terapeuta te responsabilizar porque você não chegou onde ele queria. Ele queria, Deus, né? Agora, pode falar. Não, mas então, e aí que tá. Pensando sobre isso, o que acontece? No começo dessa história, né, eu entendia, como todos ali entendiam, que você tinha uma técnica que era capaz de resolver tudo. Certo? Era capaz de resolver tudo. Então, tiveram momentos, sei lá, na formação da comuna, tal, não, vamos fazer uma competição aqui, quem vai ter uma resposta assim, quem vai ter uma... Eu sempre olhei meio atravessado essas histórias. Mas, ok, era proposta. Então, tá bom, vamos lá. Gente, só que eu não sabia nada daquele corpo, que eu ia trabalhar sobre ele. Então, quando você parte do princípio que a resposta do outro está na sua ação, você está no caminho totalmente contrário. Extremamente equivocado. Extremamente equivocado. Então, para eu entender, e aí isso me causava um desconforto muito grande. Por quê? Aí você conversa com a pessoa, entende um pouco, que naquela época não era o entendimento que tinha. Eu sempre transgredi isso, porque, na verdade, tinha uma coisa assim, não, você não precisa falar nada, a pessoa não precisa falar nada, só precisa receber, não precisa questionar nada. Tá bom. Para quem tem dificuldade ou não tem a capacidade de análise, tá tudo bem. Tô ótimo porque eu faço o meu trabalho, vou lá e faço a coisa e tá tudo certo. Mas agora eu que ouvi as coisas, eu tinha que falar para as pessoas. Tudo bem, não é um processo psicoterapêutico, né? Que a gente tem que fazer uma distinção, mas não tem como não beber nas fontes de conhecimento que você tem. Exato, não tem como não ter anamnese. Não tem. É impossível, uma não tem como. massagem. Senão é uma massagem. Senão é uma massagem, né? Você é um massagista. Então, então isso me incomodava muito, né? Aí, como isso me incomodava muito, eu falei, cara, eu preciso explicar essa coisa. Eu preciso, quando eu for trabalhar sobre um corpo, né? Eu preciso saber a previsibilidade daquele corpo. Eu tenho que saber se esse corpo vai ter resposta ou se ele não vai ter resposta. Né? E aí eu fiquei martelando em cima disso, fui fazer pós-graduação em terapia sexual. Né? Eu estou aí como pós-graduando porque eu não entreguei do TCC. Porque, não, né, eu já fiz... E a gente achando que era só a gente, né? Não, mas não entreguei o TCC porque eu trabalho muito, entendeu? Eu trabalho muito, não paro de trabalhar um minuto. Então, eu não entreguei o TCC. Meu, o TCC está pronto, cara, você não tem ideia. Ele está lá no e-mail, eu preciso revisar as coisinhas assim, mas eu não... E nós aguardamos a publicação, né? Que você torne público que era uma mesmo publicação, pra gente ter que era uma acesso. publicação sobre vaginismo naquela época. Agora já mudou a nomenclatura, tem a dor genitopélvica. Então era sobre vaginismo, sobre a maneira de não de trabalhar com o tantra com o vaginismo, né? Porque não pode fazer isso no TCC, né? Mas falando do vaginismo de uma maneira geral. Então esse que era o TCC. Mas então o que eu acabei pensando e desenvolvendo? Tá bom, eu fui estudar sexualidade. Então, fui fazer lá a pós da sexualidade. Ok, isto abriu uma porta muito interessante no entendimento das questões das pessoas no consultório. Recomendo a todos os terapeutas tântricos. Ok, vão estudar sexualidade, porque esta é a matéria com a qual vocês lidam. Vocês precisam estudar sexualidade. Tem que sair somente do universo, tem que dar uma outra leitura para o universo do Tantra. Porque a pessoa que te procura e quer uma solução, ela tem um histórico que você precisa analisar. E para você fazer uma boa anamnese, você precisa ter recurso. Então, então aí eu comecei a desenvolver isso, né? Então, no meu processo de anamnese, tem perguntas que eu vou fazendo para a pessoa, que eu montei uma coisa chamada escala de prazer. Quem usar esse termo dá o crédito, né? E como várias coisas que vocês não sabem, que muitos que fazem, que não sabem quem foi que começou a fazer, fui eu. Né? Eu que comecei a fazer. Então, para eu conseguir entender quais os recursos que aquele corpo tenha previamente instalados. E tem casos assim, que são casos muito interessantes, né? Interessantes assim. Então, teve vou contar caso aqui?
Fica à vontade. Tá. Teve várias. Tem, nossa, Dá caso pra pra escrever cacete. um livro. Dá. O livro está pronto, tá lá. Sabia. Tá pronto, não foi lançado. Então, aí o que acontece? Me procurou, uma mulher, acho que ela tinha 52, 48, agora me foge a memória. Mas, ou seja, ela era uma anorgásmica primária, ou seja, ela nunca teve orgasmo na vida em nenhum momento, né? Nem a partir do momento que ela tinha relações sexuais. Né? Ela casou, teve um filho, né? E tinha um marido alemão, nada contra os alemães, ok, era só o caso específico, tá bom? Né? Não vamos fazer, né, ter preconceito, né, aqui de jeito nenhum, mas ok. Então era essa a formação e a maneira de relacionamento deles era uma maneira muito baixa de recursos do ponto de vista de estímulo do corpo, né? Então, ou seja, o sexo era lá, baixou, pôs, ejaculação era rápida. Horrível. Horrível, é péssimo. Né? Então, ou seja, e aí ela tinha uma sessão comigo, porque ela não era de São Paulo. Ela tinha uma sessão. E aí, eu entrando na entrevista e tal ali, e aí cara, o que eu vou fazer com essa pessoa? Não, porque como é que você vai fazer? Você vai dar uma carga de estímulo gigantesca na pessoa, vibradores de alta potência, que eu sou contra, ok? Que eu sou contra, fique registrado. Contra, por justificações fisiológicas, ok? Perda de sensibilidade isso, e tudo mais. Exatamente. Então aí eu estava entrevistando ela, falei, mas olha, teve algum momento que você lembra na sua vida que você percebeu que o seu corpo sentiu mais daquilo que você sente cotidianamente? Aí ela baixou a cabeça, assim, falou, olha, teve uma vez que a gente tinha viajado. A gente foi para um hotel, não sei aonde, e aí o meu marido precisou voltar, né? Porque tinha trabalho. E aí eu fiquei no hotel sozinha. E tinha um moço que ficou olhando para mim. Que maravilhoso. E tinha um moço que ficou olhando para mim. E eu ficava com vergonha, eu precisava olhar para o moço, mas eu olhei para o moço e senti aquilo, e senti uma coisa boa, né? Senti uma coisa boa. E aí a gente fez. Tá bom. Ok. Então, nesse foi o momento que ela mais sentiu. Só que você não sabe o que foi feito. Sim. Tá bom. O que foi feito? Como começou? Quais os estímulos que foram realizados? Por quanto tempo esses estímulos foram realizados? Ou seja, não era nada excepcional. Entende? Mas, mesmo sendo nada excepcional, essa pessoa registrou esse momento como sendo o maior momento de prazer daquele corpo. 10, 15 minutos no máximo, porque foi uma coisa furtiva. Entendeu? Nem penetração, nada. Mão naqui, mão ali. Né? Foi isso. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, ok, abriu uma janela. Por quê? Gente, terapia tem a interpretação, mas é raciocínio lógico. Tá bom? Isso é raciocínio lógico, causa e efeito. Logo, se essa pessoa que nunca teve um estímulo adequado, também porque uma educação religiosa muito forte, então ela nunca se explorou, nunca se tocou, não conseguia fazer isso. Mas nessa situação de um estímulo muito básico, né, tudo bem que tem a questão erótica, que já tem um atuante sobre o corpo, esse corpo conseguiu responder, então, logo, qual é o diagnóstico? Ok, um corpo que foi subutilizado, ele não teve estímulo. Então, se ela sentiu daquela forma, logo, se ela tiver um estímulo mais qualificado, provavelmente ela vai sentir. Dito e feito. Né? Quando eu fiz a sensitive no corpo dela, gente, parecia corpos que já foram desenvolvidos. Você entende? Sim. Total. De vibração, de espasmo, e ela não se continha e a expressão vinha. É um estímulo muito novo, né? Aquele corpo nunca recebeu. Isso, exatamente. E foi isso. E aqui ela saiu da sessão com 3 orgasmos, porque eu parei de estimular. E aí ela divorciou?
né? E veio morar Ou em São matou Paulo. o marido. Então, não sei mais, porque esse foi uma sessão só. E Mas essa que pessoa fantástico. Você foi vê, ela embora. tinha 48 ou 52, né? se for. Por isso. Gente, é muito tempo. Quantas histórias. assim, Muito né? tempo. E hoje, Evandro, né? Nossa, a gente disse que ia falar de relacionamento, mas só que é tão bom ouvir as histórias do Evandro, porque ele está vem do começo, né? A gente está praticamente chegando agora. Somos né? um bebê. Nós somos crianças Bebezinhos. diante do Evandro. Então, pra gente é uma aula. Sim, total. Ah, mas hoje, como é que está o seu atendimento? Assim, o seu foco de atendimento ou não tem? Você está atendendo todo mundo? Você foca mais em casais, mais em mulheres? Eu atendo basicamente, com o corpo, eu atendo basicamente mulheres. Né? Eu fui o primeiro terapeuta, né, heterossexual a atender homens. Porque antes, no começo, o trabalho era só polarizado masculino e feminino. Né? E aí chegou num dado momento, eu falei, não, peraí, a gente tem que fazer isso aqui. Mas né? até hoje é difícil encontrar. Eu não vejo muitos total. terapeutas homens. Tem, mas Eu sei que tem, mas tem. É menor o número. É menor. não é? Mas e aí eu atendia homens também, mas teve um caso, inclusive, de um médico que passava lá na Cia do Ser. E aí ele falou que ele passou lá e não ficou bem. E aí ele foi passar comigo. Não tem horário e tal. E eu trabalhei somente uma sensitive, um corpo, que respondia muito. Ele foi embora muito bem. Eu saí da sala e quase desmaiei. Né? Quase desmaiei. A Tula, né, que é a terapeuta antiga, também deve estar em Minas, né? A Tula, falei, Wanda, o que você tem? Eu fiquei branco, né? Eu quase sentei, quase desmaiei. Eu falei, aí eu parei e entendi. Falei, ok, essa energia não é para mim. Sim. Não dou conta. Não dou conta. Então tá bom, eu tenho que respeitar isso. Então eu atendo mulheres, né? Também atendo casais. Então eu atendo tanto. Então o meu atendimento ele tem, claro, existe o foco do corpo, mas o foco está em resolver as questões daquela pessoa no dia a dia dela. Então, ou seja, para mim, não adianta a pessoa ter uma experiência incrível, fantástica, né, na sessão. Ela na tem sessão, que levar o Tantra para a vida. Aí ela tem que também ter essas respostas. Porque isso, inclusive, é uma crítica de muitas pessoas, né, que falam, ok, eu vou lá, tá bom, vou lá, vou sentir, sei lá, vou ter não sei quantos orgasmos, uma potência, e eu vou chegar em casa e vou fazer o quê? A pessoa fica dependente, né? Mas Fica muitos dependente. lugares fazem isso propositalmente para a Isso. pessoa ficar dependente, né? Não, Isso é um eu problema. quero que a pessoa vá embora. Eu também. No final de cada sessão eu passo até alguns exercícios de respiração. Isso, tudo eu mais. também. A pessoa tem que levar, senão é só, né, algo que viveu e passou. Tem que ter lição de casa, tem que ter tarefa. Né? É uma transformação. Isso. Se não é transformação. Aqui, já repetimos, é uma massagem. Claro. Então, meu foco hoje é ok. Então, atendo as mulheres, atendo os casais, né? E aí, no espaço, também é uma coisa muito legal e importante para todos os terapeutas que lidam com mulheres. Porque muitas mulheres, elas têm questões com relação à urina, por exemplo. Né? Então, às vezes tem incontinência de esforço, né? Às vezes tem urgência. Né? Então, eu sempre acrescento nas entrevistas e na observação do próprio corpo. Né? Porque às vezes você identifica um prolapso. Né? Você fala, gente, que essa coisa que está saindo aqui fora. Entendeu? E aí, ok. E aí a gente faz o encaminhamento. Então, hoje também no espaço tem a Andréa, né? Que é a minha mulher, que é fisioterapeuta pélvica. Que legal. Então, ok, já identifiquei, atualmente já mando para cá. Né? Então, e as coisas com relação à sexualidade, elas estão super interligadas. Nossa, total. Não tem jeito. Não, e lá também, então, você já vai e faz tudo, né? Porque se ela é pélvica, você é psicólogo e terapeuta. Isso. Meu Deus, é o lugar perfeito. É um pacote completo. Exatamente. Perfeito. Então faz isso e sempre, para essas pessoas, a melhor coisa, né, elas precisam aprender aquilo que a gente faz. As pessoas precisam aprender. Então, como que a pessoa vai colocar isso na vida cotidiana dela? Ela tem que passar por uma vivência. Ela tem que passar. Só vivendo e sentindo que Só dá para... Exatamente. Totalmente vivencial.
Isso. Posso fazer uma pergunta pro Evandro, tá, amiga? Deve. Você que faz aí as perguntas. Não, amiga. Evandro, queria saber, você que atua muito com os casais, se tem alguma questão específica que você vê mais chegando, assim, tipo, de reclamações, de questões que as pessoas trazem, do tipo, meu, isso aqui é um problema para nós. Tá. Tem algo que você vê se repetindo muito entre os casais? Bom, o que acontece é a competição, né? O que acontece é a competição. E a ideia da competição é a afirmação de força, a afirmação de poder. Né? Então, e toda afirmação de poder, via de regra, tem por trás uma grande fragilidade. Né? A pessoa está sempre em estado de defesa. Está né? sempre em estado de defesa. Defendendo Exatamente. Para não se mostrar vulnerável. E o amor é o oposto disso. O amor é o derretimento, a entrega, né? Exatamente. A construção. Exatamente. Mas aí a gente tem que entrar na construção da nossa sociedade. A gente tem que entrar na construção do amor romântico. Do e amor tudo, romântico, do patriarcado. Porque essas pessoas, elas se comportam, elas não pensam. Elas simplesmente agem. Segue a manada. É automático, né? Segue o gado. Música do Pedro Palma, meu filho, que foi lançada recentemente. Olha! Segue o gado. Então é isso. Né? Então, normalmente essa afirmação de poder. Cada um querendo defender o seu ponto de vista e tendo uma dificuldade de ser empático com o outro. Perfeito. Né? Tem dificuldade de ser empático com o outro, entender o universo do outro, entender a necessidade do outro. Aí que entra a ação de quem é terapeuta, de poder fazer essa leitura e ajudar que essas pessoas possam se permear. Cede um pouco aqui, cede um pouco ali, mas isto tudo tem que ser feito com embasamento. Porque a pessoa tem que entender. A pessoa tem que entender por que ela está fazendo aquilo daquela forma. Quando a gente fala de estímulo do corpo, tá bom, mas eu tenho que ficar. E aí, normalmente, os homens, né? Não, mas com a fulana não era assim. Né? Com ela não precisava fazer nada, ela mal. Gente, não tocava, ela já tinha orgasmo. Falei, meu filho, você não sabe, mentiu tanto por você. Sabe dar missa um terço. Mentiu tanto por você, fingiu tanto orgasmo. Olha, eu tenho que falar para você o seguinte: a gente, porque eu sou homem também, a gente é tudo besta. A gente acredita. Entendeu? A gente acredita. O poder está aqui, ó. Né? A mulher, quando ela quer mentir. Evandro é muito maravilhoso, não tem né, gente? Não tem jeito. Não é isso mesmo. Né? A gente traz o oculto, é nosso. O oculto é nosso, é do feminino. Isso. Então a gente já nasce com esse poder. Isso. Mas para encerrar, gente, tem que encerrar. É uma aula, fala sério. Não dá vontade de falar porque não dá, não vou escutando, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou perder essa oportunidade de ficar falando? Eu não. Tem mais 2 vou horas. ouvir. Mas a gente teve gravamos agora com a Deva Gita e falamos um pouquinho, né, sobre a visão dela do futuro da terapêutica tântrica. Você, que começou lá na época jurássica dos terapeutas tântricos, ele ajudou a construir, né, e continua. Sim, claro. Quando tudo era mato. Ele chegou aqui, tudo era mato. Abrindo caminhos. No Tantra. E continua, né, atuando ainda. Então, você veio do começo, está hoje ainda atuando, e você vê quais são os caminhos que você enxerga que o Tantra está tomando hoje aqui no Brasil. O caminho que está tomando, eu não gosto muito, não. Né? Porque assim... É aquilo que o velhinho falou lá atrás. Exatamente. Então, tem um reforço de ego muito forte, né? A gente tem uma coisa que é incrível enquanto ferramenta e, ao mesmo tempo, é uma praga, que é isso aqui. Ó. Desculpa pegar o seu. Né? Que é a internet. Né? Que é a facilidade que algumas pessoas têm, né, de montar qualquer personagem e ficar em cima dele. Né? E não ser real. Agora... E de propagar uma informação também que às vezes não é certa. Exatamente. Né? Que é complicado. Vai em massa. Exatamente. Então, isto é um grande problema. E aí existem muitas distorções no processo de formação dos terapeutas. Então, tem que haver uma distinção. Quem forma terapeuta e propõe vivências para terapeuta precisa dizer para aquele indivíduo que aquela vivência diz respeito única e exclusivamente a ele. Não a pessoa que vai procurá-lo.
A não ser que você, a pessoa que procurar, você entende que aquela vivência é importante, você manda aquela pessoa para o grupo onde existe aquela vivência. Sim. Entende? Aí é outra história. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, tudo bem, eu entendo que as pessoas precisam sobreviver, as pessoas precisam ganhar dinheiro, né? E aí, em função disso, você corta, você vai contra um princípio que a gente deveria ter, que é a verdade. Total, Entende? perfeito. É a verdade. Como a gente lida com estados de vulnerabilidade, não pode haver mentira. Porque aquela pessoa está confiando em você. Não pode haver desvio. Não pode haver intenção erótica. Não pode haver cenário erótico, né? Cenário erótico, eu digo, no espaço físico e na roupa. Sim. Certo? Terapeutas, meninas, eu sei que vocês ficam lindas, maquiadas e fantásticas. Tá bom? Tomem cuidado. Certo? Tem que tomar cuidado. Não tem jeito. É, Né? porque senão a gente se expõe ainda mais. Já é Total. complicado. lidar, Exatamente. né? Exatamente. Se expõe ainda mais. Então, a minha preocupação é com isso, porque, na verdade, o Tantra ele é dinâmico, ele vai absorver a cultura. Né? E aí ele vai absorver de várias formas diferentes. Então, né? Cada um acaba fazendo o seu. E isto é errado? Não, isso não é errado. Mas eu acho que tem que seguir um princípio básico, sem erotismo. Ponto. Sem erotismo. Isso é o mínimo, né? Isso, sem erotismo e a verdade absoluta. Né? E eu digo assim, não venda nada para pessoa nenhuma, né? Se existe uma coisa melhor para ela. Eu nunca fiz isso. Entende? Eu nunca fiz isso. Ah, não, o paciente é meu, não vou mandar, não vai fazer o caminho do amor com o Sarrazi. Como não vai fazer? Claro que vai fazer. Para não perder dinheiro, né? Claro, você precisa fazer isso, você precisa passar por essa experiência. Vai lá para fazer o melting, né, com o Nishoki. Se o Nishoki dá caminho de amor, cara, vai lá, corre lá com ele. Tem muito aí onde entra de novo a questão do ego. Eu ia falar isso. Né? Isso. Tá lembrando, Mesma né? coisa. Eu dou formação, mas eu falo para as pessoas, olha, na formação, aquilo que, por exemplo, você vai viver na comuna metamorfose, você não vai viver no meu espaço. Não vai, porque lá a experiência do ponto de vista pessoal, ela é muito significativa. E a egrégora que tem lá E também a egrégora que tem lá muito é muito forte. significativa. Agora, eu falo, se você quer ser terapeuta mesmo e entender todos esses mecanismos, aí você vem, porque aí vai ser um trabalho que você vai ter que exercitar. Aí você pode fazer comigo. Façam mesmo, gente. E faremos também. Quero cada vez estar mais próxima do Evandro e de todos aqueles que têm muito a acrescentar. Como eu disse, somos crianças ainda perto deles. Não diminuindo, né? Nos diminuindo. Mas eu acho que esse lugar de humildade é importante. Total. Que a gente sente no Evandro, mesmo tendo toda essa experiência e essa capacidade, esse conhecimento, ainda se coloca aqui entre a gente de igual para igual. Né? Ah, sempre. É muito uma questão de sensação mesmo. Ele não precisa nem falar. Você sente a energia. Senhoras e senhores, esse foi Evandro Palma. Inclusive, palmas. Muitas palmas, Evandro. Ele Fantástico. merece, querido. Gratidão Legal. sempre. Muito obrigada. Numa próxima oportunidade, na próxima temporada, a gente vai te chamar de novo, Opa. porque achei uma hora muito pouquinho, pouco. assim, né? Venha Foi para bom. 2 episódios. No mínimo. No mínimo. No As mínimo, pra 2 gente horas ter um conversando. papo. Tá joia, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela Gratidão, oportunidade. meninas. Obrigada. Boa noite. Você sabe, né? Já sabe. Segue a gente nas redes sociais. Evandro, Escreve. como é que você tá na internet? Você tá Eu aparecendo tô lá no Instagram? tem no @ Evandro Palma e @ Espaço Vila Madalena. Vou confirmar, a gente coloca no coloca vídeo. embaixo. A gente coloca aqui no vídeo, tá aparecendo na tela. Segue a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, enfim, manda sugestão. É sempre muito bom ter você com a gente aqui no YouTube, também no Spotify. A gente se encontra na próxima semana, próxima quinta-feira. Até lá, beijão. Beijo, tchau, tchau.